Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bem-Estar Capital. Hoje nós iremos conversar com Michael França, doutor em Teoria Econômica no Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e pesquisador visitante da Columbia University. Bom, começamos depois da vinheta. Bom, e para conversar com o Michael França hoje nós temos eu, João Pedro, graduando em Economia pela Universidade de São Paulo, e Ângelo, membro do Minuto Econômico e graduando em Economia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bom, Oi, Michael. gente. Bom, Michael, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer falar com você. E a gente queria começar com uma pergunta bem ampla, mas que é extremamente importante, que vai bem de encontro com os temas que você trabalha tanto na Folha quanto você trabalha na sua pesquisa. Como a gente deve avaliar uma política social? Quais indicadores a gente deve levar em conta ao avaliar políticas públicas sociais? Bom, pessoal, primeiramente, obrigado aqui pelo convite de estar aqui com vocês nessa conversa hoje. Essa pergunta, o João Pedro, é muito importante. Para você avaliar uma política pública, uma política social, existe um amplo quadro, né, de indicadores. Eu acho que a gente não deve cair assim, no reducionismo de falar que existe um indicador específico ou uma abordagem específica, né? A gente tem abordagens um pouco mais qualitativas, a gente tem abordagens um pouco mais quantitativas, e eu acho que todas as abordagens se complementam, tá? Simplesmente pelo fato de que a gente, né, acaba tendo um certo viés, né, de metodologia, a gente acaba tendo um certo viés de interpretação de mundo, né, cada pessoa tem o seu próprio viés, né, então quando vai avaliar uma política social, uma política pública, é importante, né, a gente procurar considerar um amplo quadro, né, no processo de avaliação. Agora, existem metodologias, né, principalmente a economia, desenvolveu nos últimos anos metodologias bem sofisticadas de avaliação, né, de avaliação de impacto, para procurar entender aquelas políticas públicas, né, políticas sociais que funcionam e as que não funcionam. Então, por meio, por exemplo, dessas metodologias, a gente consegue, né, num grau de confiança um pouco maior, entender se determinada, por exemplo, política pública está atingindo ou não um resultado, tá? Então, eu particularmente sou um grande entusiasta, né, do pessoal da microaplicada que usam essas metodologias para testar, né, se a política está funcionando na direção esperada ou não, mas lembrando, né, que mesmo sendo metodologias sofisticadas, metodologias com rigor, né, acadêmico expressivo, essas pesquisas muitas vezes se esbarram em algumas limitações, né? Por exemplo, dados... às vezes é difícil a gente conseguir bases de dados para procurar estimar aquilo que a gente gostaria, né? Às vezes as bases de dados têm problemas, né? Às vezes tem o próprio viés ali do pesquisador que vai estar olhando só para um ângulo, imagina aquele ângulo que ele está pensando seja o único, né, e o mais relevante, quando às vezes, na verdade, a gente tem várias formas de ver, por exemplo, um mecanismo de transmissão de uma política pública. Então, de uma forma geral, respondendo a sua pergunta em poucas linhas, não existe uma forma, né, um indicador único para avaliar uma política pública, né? Existem várias abordagens e é importante, né, a gente dar espaço, procurar entender essas várias abordagens, tá?
Mas o que não pode ser feito é deixar de avaliar, né? Deixar de verificar as políticas que funcionam ou não funcionam. E, particularmente, eu acho que tem que ter um esforço maior para a gente fazer pesquisas com uma avaliação, né, um pouco mais rigorosa, né? Porque acaba que muito das políticas públicas, muito debate público que a gente tem aí, existem coisas que não foram avaliadas, né? Então, isso acaba dificultando muito, né? A gente entender ali o que está funcionando, o que não está funcionando, né? Onde que a gente poderia melhorar. E, nesse sentido, eu acho que a economia, né, a microeconomia, tem muito a contribuir, né? Com os métodos que foram desenvolvidos. Michael, ainda sobre essa questão de indicadores, é muito comum a gente ver o debate público ser embasado em especulação. A gente fala sobre cotas e muita gente tem ponderações sobre como eles acham que se comportará, é muito especulativo. E nesse sentido, os índices, os indicadores, eles ajudam a gente a dar um pouco mais de embasamento para o que a gente está falando. Eu queria saber com você, como você avalia indicadores tradicionais, como por exemplo o índice de Gini, e queria que você falasse um pouco sobre o índice que você ajudou a desenvolver, por exemplo, que é o de desigualdade racial. Uhum. Ótimo, Angel. Eu acho assim, todo indicador vai ter limitações, né? Ele, por exemplo, que nem o próprio caso do índice de Gini, tem esse que a gente desenvolveu e outros que a gente está desenvolvendo. Quando você escolhe criar um indicador, você meio que está tentando sintetizar em um número, um conjunto muito grande de informação social, né? Então, por si só, todos indicadores vão ter certas limitações, né? O que a gente tem que procurar fazer é tentar entender aí qual que é o trade-off entre a informação que você vai gerar com o indicador, né, e minimizar ali as possíveis limitações por detrás, tá? Então, por exemplo, pego o índice de Gini, ele está tentando ali filtrar em um número uma complexidade enorme relacionado à questão do desenvolvimento humano, né, questão de desenvolvimento de um país. Muito diferente, por exemplo, de um PIB, que vai olhar ali só para a produção, né, produção agregada. Desculpa, eu confundi Gini com IDH. Mas no IDH, a gente vai estar olhando ali para toda a questão do desenvolvimento, né? E no Gini, para a distribuição de renda, tá? Então, respondendo a sua pergunta, apesar dessas limitações que os indicadores têm, o Gini vai ter, o IDH vai ter, o que o Sérgio Firpo e o Alisson criou para a Folha, que é o índice Folha de equilíbrio racial, vai ter. A gente desenvolveu um outro agora, que é um índice ESG de equidade racial. Eu, o Lucas Cavalcante, o Rafael Tavares, o Sérgio Firpo, também acaba tendo ali algumas limitações, mas cada um traz um conjunto muito rico de novas informações para a gente tentar sintetizar um pouco a complexidade da realidade, né? E aí entra nesse ponto que você começou destacando muito bem, que a gente traz mais fatos, mais dados, mais evidências, né, para um debate público brasileiro, que acaba sendo um debate, às vezes, muito envolvido em muita emoção, muito politizado, um debate que eu acho que ainda tem que melhorar muito, né? A gente a gente tem muita coisa aí que poderia ter, né, um embasamento, né, empírico melhor, né, para guiar melhor as escolhas sociais, né, e acaba que, infelizmente, tudo levado para o lado da emoção, levado para o lado muito político, e isso faz a gente se atrasar, né, como uma nação. A gente precisa romper com isso, a gente precisa aí tentar trazer mais, né, fatos e evidências para construir um debate mais construtivo, né, porque às vezes a gente fica ali, você vê as pessoas no debate público ali se emocionando muito, uma coisa sempre muito politizada e não sai, entendeu? O debate fica parado.
o debate não anda, entendeu? Quando você traz mais a ciência para ajudar, quando você traz mais dados, você sofistica o debate, né? Você tem uma visão mais clara do que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, pega o próprio debate racial. O debate racial, para mim, acaba sendo um pouco acaba tendo um certo incômodo, porque muitas vezes a gente vai olhar na mídia e é muito repetitivo, né? A gente pega ali, a mídia sempre destacando ali os 56%, de uma forma muito agregada, às vezes aquele número que sempre repete, em tantos minutos morre um negro e tal, e não sai disso, entendeu? Parece um disco furado o debate, né? Que muitas vezes aparece na mídia. Sendo que a gente consegue evoluir disso, né? A gente tem um conjunto até muito rico de dados que a gente pode aproveitar e avançar no debate. Então, por exemplo, essa proposta que a gente criou do índice Folha de equilíbrio racial, a gente está olhando ali, por exemplo, como que está o comportamento do desequilíbrio no topo ali da pirâmide. Então, vamos olhar para o ensino superior. E aí, olhando em todas as regiões do Brasil, né, a gente vê ali que, apesar de existir um desequilíbrio racial, está havendo um certo movimento de convergência, tá? Então, se a gente traçar ali uma tendência, uma das projeções é que pode levar, por exemplo, 27 anos para atingir, né, o equilíbrio racial no ensino superior, tá? Claro, fazendo a consideração que a gente está olhando para uma coisa agregada. Se a gente olhar, por exemplo, privado e público vai ser diferente. Se a gente olhar exatas biológicas humanas, a convergência vai ser bem diferente, tá? Mas apesar, por exemplo, de a gente ter essa convergência, essa melhora no ensino superior, a gente não percebe ali uma melhora expressiva, por exemplo, nos rendimentos. A gente pega os 10% mais ricos da população, não tem nenhuma tendência ali de convergência para um equilíbrio racial, tá? Então, ou seja, a gente está percebendo aí em todas as regiões do Brasil uma melhora educacional, mas isso não está se convergindo, por exemplo, em uma melhora nos rendimentos, entendeu? Então, os dados também nos permite orientar, entendeu? Então, o que está acontecendo nos rendimentos, tá? O que está acontecendo, por exemplo, no mercado de trabalho? Vamos cavucando e procurando entender isso de uma forma um pouco mais sistemática, olhando deixando os dados falar, tá? Eu acho que isso ajuda muito, porque acontece o seguinte: por máximo que uma pessoa seja genial e ela estude muito, analise muito e vê, né, tenta compreender a realidade da forma mais objetiva possível, todo mundo vai ter um viés, né? Então, quando você começa a teorizar como o mundo funciona, acaba que seu viés vai para essa interpretação de como um mundo funciona, tá? Então, se a gente começa a olhar os dados e ver que algumas teorias fazem sentido, outras não, a gente acaba aí ajudando até as pessoas formular teorias melhores de como o mundo funciona, né, de ter uma perspectiva melhor da realidade, tá? E é isso que eu acho que é interessante, que a economia tem contribuído muito aí nos últimos anos, né, até na própria economia, que é essa revolução, né, da evidência empírica, né? Muitas teorias, se você pegasse ali na década de 70, 80, que era chavão, assim, na economia, caiu por terra por vir, né, essa revisão empírica, né, e mostrar, olha, isso daqui está fazendo sentido, isso daqui a gente não encontra, por exemplo, correspondência nos dados. Bom, muito obrigado, Michael, pela resposta. Agora, entrando um pouquinho mais em políticas públicas, a gente tem uma série de políticas públicas necessárias para melhorar a situação de desigualdade e pobreza, especialmente no Brasil. Seja políticas diretas de redistribuição de renda ou investimento em educação na primeira infância, enfim. Qual que é o nível de eficiência e importância dessas políticas públicas que já impactam a pobreza, a desigualdade e a educação como um todo? E por que, mesmo realizando essas políticas que já realizam um impacto
na desigualdade, na pobreza como um todo, por que é necessário ainda realizar um recorte racial para essas políticas? Essa pergunta é excelente. Eu acho assim, uma consideração bem importante que a gente tem que ter em mente é que tem muita evidência, né, na literatura, muita evidência interessante, mas grande parte da evidência, infelizmente, ainda está nos Estados Unidos, né? A gente pega ali vários estudos interessantes, por exemplo, né, esse do impacto da primeira infância, da educação, etc. E estou olhando ali para o caso americano e achando, né, evidências cada vez mais sólidas do que funciona e do que não funciona. Tá? Então, a minha preocupação é o que tem validade externa, né? Ou seja, colocando em outras palavras, né? As evidências do caso americano a gente pode trazer para cá, para o Brasil. Então, eu sempre fico com essa dúvida, e muitos pesquisadores aí, economistas, às vezes fazem isso, né? E eu acho que tem que tomar um certo cuidado de cair nessa tentação porque tem determinadas coisas que podem funcionar muito bem para o caso americano, não funcionar para cá, né? A estrutura, né, social brasileira é muito diferente, né? Nossos problemas é muito diferente do caso americano. Então, isso pode gerar, por exemplo, fazer com que talvez evidências sólidas do caso americano, quando a gente olhar para cá, não tenha tanto impacto assim. Então, eu acho que um ponto fundamental e importante é a gente procurar, né, desenvolver mais pesquisas empíricas aqui no Brasil para entender, né, a nossa realidade. Tá? Isso é importante. Então, justamente por isso, talvez evidências que tem no caso americano não funcionam para o Brasil e a gente começa a importar, né, o discurso de lá, fazer política pública a partir de evidências de lá, e não avalia, não testa, não vê isso, né? Então, isso eu acho que é uma coisa fundamental, tá? Investir em mais pesquisas empíricas aqui no Brasil. Agora, respondendo a sua questão relacionado à questão racial, qual que era o ponto mesmo? Eu me perdi um pouco aqui. Você poderia repetir? Claro. Bom, a gente já tem uma série de políticas que impactam tanto a desigualdade quanto a pobreza, tanto que já ou foram propostas ou que já estão em atividade no Brasil. A minha pergunta a gente já tem essas políticas que já realizam esse impacto no total, mas por que ainda é necessário realizar um recorte racial, mesmo nessas políticas que já têm uma preocupação com desigualdade e pobreza? Ótimo. Excelente pergunta. Assim, infelizmente, o grande pressuposto, assim, acho, do debate racial ainda não é muito compreendido pela população brasileira, né? Porque acho que ainda é um debate que tem muita gente falando muita coisa e tem muitas vezes fumaça e ainda não tem aquele guia, assim, de orientação da perspectiva, por exemplo, num debate racial. Mas, assim, acho que um pressuposto fundamental de um debate racial, né, é que a cor, né, da pele vai gerar ali uma diferença de percepção entre as pessoas, né, e isso acaba gerando uma diferença de tratamento, tá? Então, a raça, assim como a cor da pele, assim como o gênero, né, assim como várias outras características, você nasce com aquilo, né, uma coisa que é uma categorização natural que a pessoa nasce com ela, né, e aí, por ter essa diferença de percepção, né, social, que vai levar a uma diferença de tratamento, as pessoas vão ter vivências totalmente distintas, tá? Justamente por ter essas características físicas distintas, né? Então, a vivência do negro vai ser muito diferente da vivência do branco, tá? Isso porque tem vários ainda legados aí que a gente carrega, né? Desde da escravidão, um racismo, né? Que vai fazer, né? Que criou uma construção social que leva as pessoas a ter percepções diferentes em relação, por exemplo, a gênero, em relação à raça, etc. Tá? E é importante entender que, apesar de a gente ter um avanço, né, na conscientização da população, que racismo não é uma coisa que é prejudicial, não é uma coisa
é uma coisa ruim para a sociedade como um todo, etc., esse tipo de coisa, ter criado leis, né, que combatam o racismo, essas coisas, não quer dizer, por exemplo, que o viés racial da sociedade foi apagado, né? Então, uma coisa, por exemplo, o viés racial explícito diminuiu muito, né? Tipo, hoje é muito raro você ver uma pessoa fazendo uma atitude, uma manifestação explícita, né, de viés racial em relação a um negro, ou ter uma atitude assim. Mas existe muito um viés implícito, né? Um viés inconsciente de como a gente vai tratar, por exemplo, de forma diferente um branco e um negro, né? Uma mulher e um homem. Então, disso, né, que nasce essa necessidade de a gente pensar políticas públicas específicas para negros e para mulheres, tá? Para a gente tentar ao máximo diminuir esse viés, né, que é gerado tanto pela raça quanto por gênero, tá? Uma péssima notícia, assim, dada a análise de psicologia social, de diversas evidências aí que a ciência está encontrando, é basicamente impossível, né, você acabar com o viés, tá? Então, por exemplo, tem experimentos que colocam, por exemplo, crianças sei lá, com uma roupa branca, uma roupa vermelha, e coloca esses grupos de crianças vivendo por uma semana ali juntos, né, em lugares diferentes. Depois, na hora começa a colocar as crianças juntos, forma ali uma sensação de grupo, né, nós contra eles, e é isso, entendeu? Então, a questão do gênero, da raça, meio que é esse grupo, né, é essa categorização natural que surge, né, e é basicamente, aparentemente, de acordo com a ciência, vai ser basicamente impossível zerar um viés disso, mas a gente tem que fazer um esforço para diminuir, né, esse viés racial, esse viés de gênero, para a gente prosperar como sociedade, tá? Ainda mais no caso brasileiro, que 56% da população é negra, né, e já está em condição de maior vulnerabilidade social. É complicado você pensar ali uma população que já tem essa dificuldade, né, de migrar socialmente, de ascender socialmente, e ainda paga o custo do viés racial, tá? Então, é importante a gente pensar mecanismos, né, de criar uma maior mobilidade social para a população, de acabar, por exemplo, com a pobreza estrutural que existe no país, porque isso é um custo social imenso, entendeu? Então, tudo bem que, por exemplo, acaba que os negros morrem mais, mas a bala acaba ricocheteando e atingindo também o pessoal da elite, né? Então, viver num país, por exemplo, violento igual o Brasil, né, não é uma coisa legal para ninguém, né? Quando, por exemplo, eu estive fazendo o sanduíche lá em Nova York, eu conheci muitos brasileiros, né, da elite brasileira, que mudaram justamente por causa da violência, entendeu? Eles tinham muito medo de sair na rua no Brasil. E quando você vive, por exemplo, uma sociedade, por exemplo, que nem no caso lá americano, que a violência, né, por exemplo, em Nova York era muito mais tranquila, esse tipo de coisa, você sente um conforto, você sente que você está meio que vivendo de uma outra forma, né? Então, a gente tem um problema sistêmico aí no Brasil, e a questão da pobreza, né, da vulnerabilidade social, acaba se interagindo com a questão racial, que precisa ser resolvido. E é muito profundo, é muito difícil de ser resolvido, mas a gente precisa resolver. Michael, eu queria saber de você agora em relação à economia que a gente tem visto ultimamente, uma economia que pauta muito a questão de orçamento público, questão de teto de gastos, toda essa questão de a gente tem que ter mais assistencialismo, a pandemia evidenciou isso. Só que, por outro lado, tem quem defenda que a gente não tem espaço fiscal para qualquer política pública que seja. Então, eu queria saber de você, existe alguma política pública que você considera mais urgente e acessível para a gente hoje?
Mesma coisa, né? Não dá para ficar, por exemplo, caindo em reducionismo e falar que o problema é um, ou o problema é outro, ou que uma política vai resolver uma coisa, justamente porque é uma combinação de fatores que tem que ser lidado ao mesmo tempo e de forma sistemática, né? Todo um conjunto sistemático que a gente tem, que faz com que, por exemplo, a pobreza estrutural permaneça, que a gente não tenha mobilidade social no Brasil, né? Quem nasce lá no topo fica no topo, quem nasce ali na pobreza consegue migrar um pouquinho, né? Então, são muitos fatores que a gente precisa atuar, né? E pegando um gancho, por exemplo, que nem você começou a comentar sobre o debate público, né, que olha muito para reformas, olha para PIB, inflação, esses tipos de variáveis, você até meio que previu, né, uma coluna minha que deve ser a próxima, ou talvez a outra, que eu vou mandar para a Folha de São Paulo, que é o seguinte, infelizmente, por exemplo, quando a gente abre, né, um caderno de jornal no Brasil, quando vê economistas falando na TV, a gente acaba tendo acesso muito grande, né, a um debate macroeconômico, né, PIB, a inflação, a reformas, e infelizmente, o debate microeconômico, né, que é basicamente o que é a economia hoje em dia, né, nas faculdades, etc., acaba não entrando tanto no debate público brasileiro, infelizmente, né? Então, por exemplo, entender, por exemplo, como que está o comportamento da educação ao longo do tempo, da saúde, mobilidade social, desigualdade, mecanismo, né, de você mudar de forma estrutural, impactar mais políticas públicas para impactar de forma mais estrutural na desigualdade, pobreza, etc., acaba não tendo tanto espaço assim num grande debate público, né? E isso eu acho que é uma coisa muito importante de a gente mudar, e é uma bandeira que eu tenho tentado levantar. Tá? No mês passado, a Folha de São Paulo me chamou para dar uma aula lá no jornal para os trainees sobre erros de cobertura da economia, e eu chamei muita atenção sobre isso. Tá? Então, quando a gente pega um jornal, quando a gente vê a TV, a gente sempre vai ver aquela mesma coisa, economista falando sobre inflação, economista falando sobre reformas, juros e tal, e a gente não vê ali, por exemplo, um economista explicando, né, quais todos os mecanismos, por exemplo, que uma educação de maior qualidade vai afetar, né, a sociedade, a economia, como que, por exemplo, investimentos na primeira infância pode ter um impacto, entendeu? E isso precisa entrar, a população precisa começar a absorver mais isso, porque com uma maior conscientização sobre isso também, pode demandar, por exemplo, dos gestores públicos, pode demandar começar a votar, né, em políticos que têm uma preocupação maior com esse tipo de coisa, e aí a gente começa a colocar a engrenagem para andar, entendeu? Infelizmente, por exemplo, o Brasil é um país tão complicado, existem tantos problemas que a maioria das coisas eu acho que não vai resolver nem na nossa geração, talvez nem daqui 2, mas assim, a gente tem que tentar. Bom, muito obrigado pela resposta, Michael. Agora, entrando um pouquinho mais dentro de uma política pública específica que é muito importante para o debate racial, que é a lei de cotas. Enfim, extremamente polêmica e extremamente importante também. Bom, no estado de São Paulo, a USP ela foi uma das últimas grandes universidades públicas a aderir políticas de cotas, que só aconteceu em 2018 e alguns cursos ainda nem têm cotas de renda. De lá para cá, a instituição ela tem afirmado que pretende aumentar gradativamente a porcentagem total de vagas destinadas aos programas de cotas para pretos, pardos e indígenas, avançando de 37% em 2018 para 50% por curso em 2021. A partir disso, alguns departamentos têm obtido mais sucesso na paridade do que outros. Por exemplo, na FEFELESH, lá de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que abre todos os anos aproximadamente 1.670 vagas de graduação, possui porcentagem de pretos, pardos e indígenas acima de 30% em todos os seus cursos.
Enquanto departamentos como Direito de São Paulo, a Sanfran, e Medicina de São Paulo abrem todo ano aproximadamente 460 e 175 vagas, respectivamente, possuem uma porcentagem de pretos, pardos e indígenas de somente de 23% e 27% em 2019, por exemplo. Como você observa que essa desproporcionalidade no número de vagas abertas do curso e na proporção do preenchimento de cotas em cada um deles? Não só na USP, mas também é um problema que acomete várias universidades públicas pelo Brasil. Essa é uma pergunta bem interessante e, assim, ela está ligada com várias coisas, né? A cota, ela foi muito interessante para causar, né, essa ruptura na estrutura social brasileira, né? Então, você pega ali, por exemplo, na década de 90, ensino superior era uma coisa de elite, basicamente, né? Pessoas que nasciam na periferia nunca imaginava, por exemplo, entrar no ensino superior, tá? Trazendo, por exemplo, minha experiência pessoal, eu só fui saber de ensino superior no primeiro ano do ensino médio pelo meu irmão. Por exemplo, os professores não falavam sobre ensino superior na escola de periferia que eu estudava, porque achava que ninguém ia conseguir, tá? E aí, a cota meio que teve várias coisas que o impacto, né, foi além, né? Uma delas não foi só a questão do acesso, mas foi essa questão de mudar também expectativas, né, das pessoas. Antes, muitos não acreditavam que não ia conseguir ou nem imaginava entrar no ensino superior. Agora, vendo primo, parente entrando, né, mudou toda essa questão da expectativa. Você tem modelos sociais, você tem uma motivação maior para estudar. E, além disso, eu já vou entrar especificamente na sua questão, mas acho que é importante fazer essa contextualização antes de entrar nela. Um outro ponto importante é que teve uma externalidade muito mais além da questão só do acesso, tá? Porque se você pegar ali na década de 80, 90, havia ali um processo de embranquecimento da população, tá? Negro queria meio que se embranquecer no sentido de ascender socialmente, tá? Em vários círculos, às vezes, chamar uma pessoa de negro era até ofensivo, né? E aí a cota meio que ali nos anos 2000 foi uma quebra nisso, porque todo mundo começou a refletir sobre o debate racial, tá? E aí a gente começou um processo de valorização da identidade negra bem significativo, as pessoas querendo se autodeclarar como negro, né? Antes, por exemplo, a pessoa que se declarava como pardo começou como branco, começou a se declarar como pardo começou a querer ser visto como preto, né? Então a gente tem esse processo, né? Essas externalidades da cota vai muito além da questão só do acesso. Tem a questão das aspirações, tem a questão da valorização identitária, etc. Tá? Então, agora entrando na questão mais especificamente do acesso, é interessante que começou realmente, né, em cursos mais de humanas, né, e ainda não está tão equilibrado quando você olha para, por exemplo, exatas, biológicas e determinados cursos, tá? Mas isso era um pouco de se esperar, né? Porque a gente tem uma disparidade tão alta, né, na vida das pessoas, que isso acaba chegando lá na ponta, né? Então pega, por exemplo, uma pessoa relativamente pobre. A gente sabe ali que na pobreza há um alto percentual de pessoas negras. Então você pega o ambiente familiar dessa pessoa, o pai, né, e a mãe têm baixa escolaridade. Então, aquela criança, por exemplo, já nasce num lar em que os seus professores não vão ser bons professores porque tem baixa escolaridade, entendeu? Uma coisa é eu ter um pai com ensino superior, outra coisa é ter um pai sendo analfabeto.
Então, o que meu pai, semi-analfabeto, por máximo carinhoso que ele seja, cuidadoso que ele seja, vai conseguir me ensinar, é muito menor do que um pai com ensino superior. Então, essa criança já nasce ali nesse ambiente, né, que os pais vai ter muito pouco conhecimento ali formal para ser transmitido. A rede de amizades dessa criança também vai ser baseado ali em tio, amigos e com baixa escolaridade. Ela vai aprender muito pouco das interações sociais que ela tem. O próprio ambiente, né, que aquela criança está inserida não vai ser um ambiente muito rico para o seu desenvolvimento, né? A criança vai brincar na rua, vai ficar assistindo televisão, né? Enquanto, por exemplo, uma criança rica vai ter um pai com ensino superior, vai ter livros, vai ser incentivado a ler desde pequeno, vai viajar para vários lugares, conseguir, né, maior experiência, assim, que vai impactar no seu processo de formação. Aí depois essas crianças uma vai para a escola privada, que é bem melhor, e outra vai para a escola pública, tá? Então, tudo isso para dizer, né, que você tem todo um conjunto aí de mecanismos ao longo da vida da pessoa que vai fazer com que, na hora que chega ali para prestar o vestibular, a disparidade na formação está muito grande. É razoável pensar, por exemplo, que na Humanas você consiga maior, né, num primeiro momento, uma acessibilidade, e depois, com o tempo, né, um acesso, depois, com o tempo, você melhore o acesso, né, nos determinados cursos, nos outros cursos. Então, esse ponto que você destacou, ele é muito importante, tá? A gente teve uma ampliação do acesso, mas não foram em todos os cursos, tá? Mas a cotas permitiu uma ruptura muito grande na estrutura social brasileira, tá? Que é uma estrutura de baixa mobilidade social, mas agora, pelo menos, está tendo uma certa mobilidade educacional, tá? Então, o Guedes não gosta disso, mas o pedreiro lá, o empregada doméstica, agora a filha tem ensino superior, né? E aí, a condição de vida, né, dessa empregada, da filha da empregada doméstica, do pedreiro, por máximo que o nosso ministro da Economia não gosta, vai ser melhor, né? Agora, uma coisa é dizer que vai ser melhor, outra coisa é dizer que, por exemplo, se essa pessoa vai conseguir ascender de forma significativa socialmente, tá? Então, é uma coisa muito diferente. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que nasceu de uma empregada doméstica, colocar na USP, e pega uns 10% mais rico e coloca na USP, vão ter a mesma formação, mas depois que sair, a empregada doméstica não vai conseguir avançar tanto quanto o que veio dos 10% mais rico, entendeu? Quando você pega essa pessoa que veio de 10% mais rico, quando sai da USP, tem toda uma rede de contato do pai que vai ajudar esse garoto, essa garota a prosperar bem mais do que a empregada doméstica. Então, a educação vai ajudar só até determinado ponto, mas depois vai entrar diversos outros mecanismos sociais que sempre vai favorecer a nossa elite. Michael, eu queria voltar agora no tema da economia, como ela é vista hoje pela maioria dos brasileiros. Geralmente, quando a gente fala de economia, muito pouco se pensa em uma coisa mais microaplicada, como você se referiu. E eu lembro de uma palestra da Esther Duflo, em que ela cita um caso que ela fez numa cidade pobre da Índia, em que o problema era a imunização de crianças, né, contra a malária, que matava bastante criança, e ainda assim só 1% delas era imunizada. E ela percebeu, né, através de experimentos de campo, né, que apenas trazendo os acampamentos para perto e oferecendo lentilha como incentivo para poder vacinar hoje, tinha aumentado de 1% para por volta de 30 e poucos por cento. E assim, esse é o tipo de resultado em que se você falasse, que o seu economista falasse que recurso deveria ser direcionado para comprar lentilhas, claramente ele seria taxado de louco. Então eu queria saber, na sua visão, como um cara mais microaplicado, o que falta hoje nas nossas políticas públicas para conseguir tornar elas mais eficientes? Por exemplo, a lei de cotas, o que a gente pode fazer
microeconomicamente, trabalhando com incentivos para tornar ele um pouco mais eficiente do que ele é? Nossa, essa pergunta ela é bem ampla, mas veja bem, acho que são passos, né? Um primeiro passo primeiro a gente tem que fazer mais pesquisas empíricas aqui, tá? Para entender, por exemplo, que a lentilha pode ser um investimento importante, tá? Por exemplo, uma outra consideração. Se pega as escolas brasileiras, eu particularmente queria entender, por exemplo, o que seria um choque de por exemplo, cultural, assim, poderia afetar, por exemplo, o desempenho das crianças, tá? Não só das crianças, como dos adolescentes. Então, pega, por exemplo, diversas escolas públicas brasileiras, as crianças, adolescentes, não têm tanto modelo social ali para se espelhar. Então, será que, por exemplo, se a gente fizesse uns simples experimentos e colocasse ali, mudasse o material didático, mostrando mulheres em posições de poder, liderança, mostrasse vídeos para essas crianças de pessoas negras prosperando, mulheres prosperando, será que isso não ia afetar a percepção e a motivação dessas crianças e da juventude? E assim elas vão conseguir, por exemplo, estudar mais e se sentir mais motivado e avançar, entendeu? Essa é uma pergunta que eu tenho. A gente fala muito, por exemplo, de educação, de melhorar a qualidade da educação, pensando no professor nas escolas, tá? Mas, às vezes, por exemplo, a gente ter essa mudança cultural, a gente gerar, né, mexer com a autoestima dessas crianças, que acaba sendo muitas vezes muito abalada, né? Você pega uma pessoa pobre e uma pessoa negra, às vezes tem uma autoestima ali super abalada, né? E se você consegue modificar, melhorar, criar programas para melhorar a autoestima, talvez você pode ter um efeito tremendo com um custo muito baixo. Isso é uma coisa que acaba não passando muito sendo pensada muito pelos economistas brasileiros, justamente também um dos fatos relacionados a isso é que acaba que os economistas brasileiros são muito da elite, né? Então, por exemplo, pega um homem branco ali que está pensando, ele nunca vai pensar que a autoestima poderia ter um impacto, né? Justamente porque existe todo um processo cultural que faz com que o homem branco tenha muitas vezes até uma autoestima muito inflada, né? Então, tipo, autoestima talvez nunca vai passar pela cabeça de um pesquisador branco, entendeu? E isso é uma coisa, por exemplo, que passa muito na minha cabeça, que poderia, você poderia afetar resultados, por exemplo, mexendo talvez criando programas para melhorar a autoestima da população. Então, esse é um primeiro passo, tentar pesquisar mais evidências, né? E porque a gente precisa fazer isso no Brasil, tá? Olhar mais para os dados e procurar mais evidências. Mas aí entra nesse ponto que você comentou, que é um ponto importante, que é também assim como fazer esse diálogo, né? Como sair da academia e implementar, né, esses tipos de ações, né? E aí existe um outro problema muito grave aqui no Brasil. O pessoal da academia não quer dialogar muito com a população, entendeu? Parece. Quer que ficar só nas nossas bolhas, conversar ali entre a academia, fazer semináriozinhos, e esquece, por exemplo, de tentar levar os resultados para a população, tá? Então, a gente precisa também pensar, né, como construir uma ponte melhor, né, entre academia e sociedade, para a gente também transmitir, né, todo esse conjunto rico de evidências, pesquisas que a gente constrói nas universidades para a população em geral, para os gestores públicos, tá? Você pega, por exemplo, o caso americano, lá há um certo incentivo, né, para pesquisadores participar do debate público, de mostrar os resultados, evidências, escrever para jornal, esse tipo de coisa, entendeu? Por exemplo, aqui no Brasil já não tem muito esse incentivo. Quando eu recebi o convite da Folha, eu sabia que, por exemplo, que participar do debate público ia mudar muito minha trajetória e eu não ia ter tanto tempo, por exemplo, para continuar implementando nas minhas pesquisas, entendeu? Então, isso já ficou eu fiquei meio balançado, entendeu? Porque, assim,
o incentivo não é tão grande para você participar do debate público no Brasil. Então, muitos pesquisadores não querem por causa disso, não tem tanto incentivo, né? Eu lembro até, por exemplo, de uma colega, uma amiga, que foi convidada para o Estadão e ela pensou seriamente em desistir. Justamente por isso, todo mundo falou, não, isso vai afetar sua pesquisa, etc. Na própria Folha, teve várias outras pessoas relativamente boas que foram convidadas e não quiseram ir, mas aí entra esse problema, né? Quem vai tentar transmitir esse tipo, né, de conhecimento para a população no aspecto geral, tá? Eu, particularmente, quando eu estava no doutorado, eu ficava bem, assim, preocupado com isso, porque na academia a gente tem um trabalho ali gigantesco, né? Pega uma tese, pega um paper, olha o trabalho que é de você precisa desenvolver, né, para chegar ali a uma conclusão, analisar uma coisa com uma forma rigorosa, e quando a gente olha o debate público, não chega, entendeu? Às vezes olha o debate público brasileiro, é uma coisa extremamente conjuntural, tá ali uma coisa extremamente repetitiva, uma coisa que aconteceu ontem, vai acontecer hoje, vai acontecer no futuro, e não tem nada ali mais estrutural entrando no debate, não tem mais tipo evidência, não tem coisas relacionadas à academia. Isso me incomodava muito. Então, por exemplo, eu ter entrado para o debate virado, por exemplo, colunista, acabou sendo até um certo acidente, porque num primeiro momento eu resolvi escrever um texto para o Nexo, um texto que foi relativamente simples para mim escrever, que eu peguei ali várias evidências relacionadas a viés racial, né, fiz um texto ali de uma página e escrevi, mandei para o Nexo, aí eles publicaram numa edição de domingo, e esse texto teve uma super repercussão, né? Um monte de coisa que estava ali, a maioria da população não tinha nem ideia, né, de que existia. Aí logo em seguida a Folha me chamou, aí eu comecei a escrever algumas coisas baseado em estudos também, tentando divulgar e tal, e aí que começou esse processo, por exemplo, de eu virar colunista, né? Mas há esse problema também, entendeu? Por exemplo, a gente produz coisas aqui no Brasil, tem coisas lá fora, mas a gente precisa criar essa ponte. Não é da noite pro dia, por exemplo, que a gente vai chegar lá, por exemplo, com um saco de lentilha e falar, dá lentilha pro pessoal. Tem todo um processo de conscientização, entendeu? Então, para até, né, você pega uma evidência, pode ser uma super evidência legal e tal, até você transformar isso em uma política pública, até isso avançar, você ver ser empregado na sociedade, leva um tempo, entendeu? Tem que sair da academia, tem que o pessoal ir maturando, tem que ir criando conscientização, e tem todo esse trabalho que a gente precisa avançar. Muito obrigado, Michael. Bom, agora a gente já está caminhando para a reta final desse episódio. Eu queria te perguntar qual que seria a bibliografia que você indicaria para alguém interessado em desigualdade para ler sobre tanto, porque como você citou, às vezes quando a gente lê muito com viés econômico, muitas coisas importantes ficam de fora, então tanto coisas dentro da economia, quanto coisas na filosofia, quanto coisas na psicologia social. O que você indicaria tanto para quem quer ter um olhar mais técnico, quanto para o nosso ouvinte que às vezes só quer saber um pouco mais e está um pouquinho mais bem inserido dentro desse debate? Olha, essa questão, eu não vou aqui citar uma bibliografia específica, tá? O que eu acho importante a pessoa ter em mente é o seguinte, procurar, né, estudar, pesquisar, sempre tendo em mente que todo mundo vai ter o seu viés, tá? Então, por exemplo, se eu começo a seguir determinado colunista, gosto muito de um economista, eu estou seguindo meio que aquele viés daquela pessoa. Então, eu acho que para uma pessoa expandir, né, a perspectiva de mundo dela, é interessante ela abrir espaço para diversidade, tá? É importante, por exemplo,
procurar entender aqueles argumentos que ela não gosta, que não faz muito sentido para ela, porque se tem uma pessoa ali defendendo um argumento contrário, aquela pessoa pensou naquilo. Por máximo que eu não concorde, né, vale a pena checar, porque às vezes, né, a gente sempre assume que o errado é o outro, e muitas vezes o errado somos nós, entendeu? Então, eu particularmente sou um grande entusiasta, né, da diversidade de ideias, né, da diversidade de pensamento. Acho que isso contribui muito para o debate, tá? Então, o que eu aconselho em termos de bibliografia é procurar aí algumas referências, né, de pessoas que estão no debate público, alguns pesquisadoras que gostem, ver o que ela está lendo, né, o que ela sugere. Por exemplo, minhas colunas, eu sempre tento colocar ali um artigo, eu tento comentar alguma coisa, a pessoa pode se apoiar nisso também, se quiser ver o que eu tô, em que eu tô abordando ali, né, lendo. E eu acho que é isso, pessoal. De uma forma geral, eu acho a sociedade brasileira relativamente muito preconceituosa, tá? E o preconceito que a gente tem aqui vai muito além do preconceito racial, tá? A gente tem um preconceito de classe extremamente forte, tá? A gente percebe aí toda hora no debate, o que é que seja um preconceito de classe gigantesco, tá? De gênero, de sexualidade, etc. E esse preconceito, né, inerente à estrutura social brasileira, né, a gente precisa combater, tá? Não dá para ficar mais da forma que tá, porque isso acaba afetando o desenvolvimento aí de milhares de pessoas, tá? Então, eu acho que é por aí. Então, encerrando esse podcast, novamente, muito, muito obrigado, Michael, por ter aceitado o convite, por ter participado. A conversa foi maravilhosa. Fica aqui o convite aberto para participar de futuros programas também. E, bom, é isso. Ouvinte, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Acompanhe o Bem-Estar Capital nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, enfim, todas as redes sociais relevantes. Esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto nos principais agregadores de podcast. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo podcast.